Vamos praticar um pouquinho. Nesse exercício, nós temos uma barra carregada por 3 forças pontuais. E o exercício pede o deslocamento do ponto D, o deslocamento de B em relação a C e a força de reação em A. Nesse exercício, nós temos aqui a nossa barra carregada por 3 forças pontuais e nós vamos usar a equação diferencial da barra para calcular os deslocamentos. Veja, como EA é constante, a nossa equação é EA d2u dx2 igual a menos Pzinho de x. E aqui está a nossa convenção de sinais da resistência dos materiais para os carregamentos axiais. Dessa equação, quem é o carregamento P de x? Bom, P de x são as duas forças pontuais, 80 x menos 2 elevado a menos 1, mais 40 x menos 3 elevado a menos 1. Veja que eu vou usar as minhas funções de singularidade para modelar esses carregamentos pontuais. Lembre-se, esse carregamento na extremidade da barra é uma condição de contorno. Agora eu tenho a minha equação de segunda ordem, vou estabelecer condições de contorno de deslocamento e forças. Aqui em A minha barra está engastada, então U de 0 é 0. Aqui em L, eu tenho uma força de 70 kN de compressão, uma força entrando, contrária à minha convenção de sinais da resmate. N de L é menos 70 kN. Para resolver essa equação diferencial, então, nós temos EA d2u dx2 igual a menos Pzinho de x. Integro uma vez EA du dx é o meu N de x, os esforços internos. É a integral do Pzinho de x mais C1. Integro uma segunda vez, aparece o C2, a segunda constante de integração. Com as minhas duas condições de contorno, posso determinar C1 e C2. U de 0 é 0, então C2 é 0. N de L é menos 70 kN, então C1 é 50 kN. Portanto, EA U de x é essa expressão e o N de x, a força interna, é essa expressão. Veja que eu posso plotar essa força interna num diagrama de esforços internos. Esse diagrama está de acordo com o que nós já conhecemos. Em 0 tem a reação do sistema. Em 2 e em 3 são as duas forças pontuais sendo aplicadas. Esse salto representa a intensidade da força sendo aplicada. E aqui em L eu tenho a outra força pontual sendo aplicada na extremidade do meu problema. E a integral da força interna vai me dar os deslocamentos. Se a força é constante ao longo de cada segmento da barra, os deslocamentos são lineares. Veja que nos pontos onde as forças são aplicadas, a inclinação da curva muda. Então aqui eu tenho os deslocamentos de todos os pontos da minha barra. Substituindo os valores dado no exercício, eu posso calcular o que foi pedido. O deslocamento da extremidade D é o deslocamento U em x igual a L, menos 0,0891 milímetros. O deslocamento de B é o deslocamento em x igual a 2, 0,255 milímetros. E o deslocamento de C é o deslocamento em x igual a 3, 0,178 milímetros. Então, o deslocamento de B em relação a C é o U de C menos U de B, menos 0,0764 milímetros. Esse sinal de menos indica que o deslocamento de B em relação a C, esse segmento da barra, foi comprimido. Faz sentido, uma vez que a força interna aqui é negativa. Nós vemos também que a força nesse segmento é negativa, então esse segmento da barra também está sendo comprimido e esse primeiro está sendo tracionado. Nós podemos calcular também a força de reação. N de A é o N em x igual a 0, mais 50 kN. Força positiva, então na face esquerda é uma força para fora de tração. Faz sentido. Para essa barra estar em equilíbrio, a força de reação tem que ser igual à soma das forças sendo aplicadas. Esse exercício tem uma barra de alumínio carregada pela força axial linearmente crescente e o exercício pergunta o deslocamento da extremidade livre da barra. Agora a nossa barra de alumínio ela está sujeita a uma força linearmente crescente. A inclinação dessa curva é o 45 kN por metro dividido pelo comprimento, 0,9 metros. Então, a inclinação M
é 50 kN por metro. Essa barra tem EA constante, então a equação diferencial é o EA d2u dx2 igual a menos Pzinho de x. E o meu Pzinho de x é essa força linearmente crescente, menos 50 vezes 10 à terceira x. Esse sinal de menos é porque a força está para a esquerda. E da nossa convenção de sinais da Resmate, forças para a direita são positivas. Quais são as condições de contorno desse problema? Em A, não há forças pontuais sendo aplicadas. N de 0 é 0. Aqui no engaste, não há deslocamento desse ponto. U de L é 0. Duas condições de contorno, equação de segunda ordem, consigo resolver. EA d2u dx2 é 50x. Integro uma vez. EA du dx é o meu n de x. 50x² sobre 2 mais c1. Então, a minha força interna é 25x² mais c1. Integro uma segunda vez. EA u de x é o 25x³ sobre 3 mais c1x mais c2. Com as minhas condições de contorno, eu consigo calcular as constantes de integração. N de 0 é 0, então C1 é 0. U de L é 0, então meu C2 é isso daqui. Então meu U de x é 25 vezes 10 ao cubo, L ao cubo sobre 3A, x sobre L ao cubo menos 1. Então a força interna é uma parábola e o deslocamento é uma função cúbica. Substituindo os valores, eu posso calcular os deslocamentos para todos os pontos dessa barra. O deslocamento pedido é o deslocamento da extremidade A, é o U em x igual a 0. Então ele é menos 0,265 milímetros. Veja que é um resultado que faz sentido. Se a minha barra está engastada aqui e está sendo puxada para a esquerda, é razoável supor que todos os pontos da minha barra vão ser puxados para a esquerda. É isso que esse gráfico mostra. Todos os pontos da barra têm um deslocamento negativo para a esquerda. Aqui agora, nós temos uma barra biengastada carregada pelas forças distribuídas P0 e P1, e o exercício pede as forças de reação nos engastes. Nesse exercício agora, nós temos uma barra biengastada, mas agora nós conseguimos tratar problemas hiperestáticos. De novo, a barra tem EA constante, convenção de sinais da Resmate, minha equação é A d2u dx2 ao menos Pzinho de x. E agora eu tenho que escrever a minha expressão para o carregamento. Eu tenho dois carregamentos distribuídos. Esse carregamento P0 começa em 0 e termina em x igual a L sobre 3. Então, ele é o P0, x menos 0 elevado a 0, menos P0, x menos L sobre 3 elevado a 0. E esse carregamento P1 começa em x igual a 2L sobre 3. Então, ele é o P1, x menos 2L sobre 3 elevado a 0. E esse sinal de menos é porque essa força P1 é para a esquerda. Agora a barra está bem engastada. Então, as condições de contorno são U de 0 é 0, U de L é 0. É isso que está aqui. Vamos resolver a nossa equação diferencial. EA d2u dx2 é o menos Pzinho de x. Integro uma vez, aparece C1. EA du dx é o meu n de x. Integro uma segunda vez, EA u de x, aparece o meu C2. Veja que agora as duas condições de contorno são de deslocamento. Então, eu vou montar esse sistema de equações. U de 0 é 0, então o meu C2 é 0. U de L também é 0, mas o meu U de L é isso daqui. Então, C1 é 1 sobre 18, 5P0 menos P1 vezes L. Determinei C1 e C2, então eu sei quem são as forças normais e os deslocamentos dessa barra. Então, as reações nos engastes são, no engaste A, é o meu N em x igual a 0, vou substituir x igual a 0 nessa expressão, N de 0 é 1 sobre 18, 5P0 menos P1 vezes L, e a reação no engaste B é o valor da força em x igual a L, substituo x igual a L nessa expressão e simplifico, R de B é menos 1 sobre 18, P0 menos 5P1 vezes L. Nesse exercício agora, nós temos um cone com peso específico γ e módulo de elasticidade dados, e o exercício pede o deslocamento da extremidade do cone devido ao seu peso próprio.
Nesse exercício agora, nós temos um cone e a área da seção transversal varia ao longo do comprimento do cone. Vou desenhar aqui o meu cone e eu vou colocar o meu eixo x ao longo do comprimento, ao invés de usar esse sistema de coordenadas dado na figura, só para as nossas equações ficarem consistentes com o que nós já vimos. Se o meu eixo x está para cima, aqui está a minha convenção de sinais da Resmate, e como a minha área varia em função de x, eu tenho que obter uma expressão para essa área em função de x. Por semelhança de triângulos, eu sei que aqui é a altura do cone de 3 metros e aqui o raio da base, de 0,3 metros. Então, a tangente desse ângulo é o r sobre x, é o 0,3 sobre 3. Então, o raio, em função do comprimento x, é 0,1 vezes x. Quem que é a minha expressão de carregamento? Bom, vamos analisar um elemento diferencial desse cone. Então, se eu pegar um elemento de comprimento dx, eu vou ter aqui o meu elemento diferencial, de altura dx e diâmetro 2r, e aqui está o meu carregamento P de x, para baixo, devido ao peso da estrutura. O exercício fala que esse cone tem um peso específico γ. Então, meu carregamento Pzinho de x dx é o peso desse elemento diferencial, menos γ dv, menos porque o peso está para baixo. dv é o volume diferencial, é o πr² vezes dx, mais r é 0,1x. Então, Pzinho de x é menos 0,01π γ x². Portanto, da minha equação diferencial de equilíbrio, eu sei que o dn dx é o menos Pzinho de x. Então, dn dx é 0,01π γ x². Integro uma vez, aparece a minha constante C1, e eu sei que aqui na extremidade do meu cone não tem nenhuma força sendo aplicada. Então, n de 0 é 0, o meu C1 é 0. Agora eu vou calcular os meus deslocamentos, mas a área A não é mais constante. Então, a minha equação diferencial agora é o EA du dx igual a n de x, e a minha área varia em função de x. Esse n de x é o que nós acabamos de calcular. E a área A é o πr², e r é o 0,1x. Simplificando essa expressão, eu tenho que o meu du dx é o γ sobre 3e vezes x. É isso que está aqui. Integro uma vez, u de x é o γ sobre 3e, x² sobre 2 mais c2. O cone está preso no seu topo, então u de L é 0. Então, c2 é menos γL² sobre 6e. Então, os deslocamentos ao longo do cone são isso daqui. Qual que é o deslocamento da ponta do cone? O u de 0 é o menos γL² sobre 6e. E para os dados do exercício, substituindo valores, esse u de 0 vai dar menos 10 a menos 6 metros, ou menos 1 micrômetro. Veja, é um resultado que faz sentido. Todos os deslocamentos são negativos, porque o peso está para baixo, está puxando esse cone para baixo. Mas é um deslocamento muito pequeno, é 1 micrômetro em 3 metros, dentro aí do que nós esperamos da teoria linear elástica de pequenos deslocamentos. Note desse exercício e dos exercícios passados que, em problemas isostáticos, é possível obter as forças internas a partir das equações de equilíbrio. Foi o que nós fizemos aqui. Determinar os deslocamentos é fácil, é só integrar os esforços internos. Em problemas hiperestáticos, que foi o exercício anterior, nós não conseguimos obter as forças internas a priori. As forças internas e os deslocamentos estão acoplados, então nós precisamos resolver as equações de força e de deslocamento simultaneamente. Uma pergunta importante que deve ser feita é: quão bons são essas teorias técnicas? Elas sempre podem ser usadas? Nem sempre. Existem limitações, é claro. Na teoria técnica, nós admitimos que barras em tração são alongadas e barras em compressão são comprimidas, ou seja, só há deslocamentos axiais. No entanto, um problema de instabilidade que pode ocorrer em barras muito esbeltas, quando em compressão, é o problema da flambagem. Nesses casos, há um grande deslocamento lateral devido à força axial aplicada.
e a teoria técnica não prevê esse tipo de fenômeno. Para tratar esse caso, outras teorias devem ser desenvolvidas, mas nesse curso de resistência dos materiais, nós não vamos estudar o problema da flambagem. Outro problema que ocorre também em barras é que, numa região próxima ao ponto de aplicação da carga, as seções que eram planas e paralelas entre si deixam de ser planas, havendo uma deformação local no entorno da região de aplicação da carga, contrariando a hipótese cinemática que nós adotamos para desenvolver a teoria técnica. O mesmo problema ocorre quando há variações abruptas da área da seção transversal da barra, ou mesmo em regiões próximas ao engaste, se o engaste impede a deformação transversal da barra. Felizmente, essas limitações não impedem a utilização da teoria técnica em problemas práticos. A distribuição de tensões numa região próxima ao ponto de aplicação da carga pode ser diferente da distribuição uniforme que nós previmos. O princípio de Saint-Venant, no entanto, estabelece que a diferença entre os efeitos de duas cargas diferentes, mas estaticamente equivalentes, se torna muito pequena a distâncias suficientemente grandes da carga. Assim, esse efeito do carregamento só é percebido próximo à região da aplicação da carga, ou seja, os efeitos de distorção são efeitos localizados e podem ser desprezados. Então, nós podemos usar as equações da teoria técnica. E se as equações da teoria técnica podem ser utilizadas, nós podemos investigar alguns efeitos que nós já estudamos anteriormente, como o de tensões em planos inclinados. Se uma barra está sujeita a forças axiais, a tensão normal numa seção transversal é uniformemente distribuída ao longo dessa seção. Nós vimos que o estado de tensões da barra é somente uma tensão σx constante ao longo dessa seção transversal. Se nós queremos saber o estado de tensões num plano inclinado, nós podemos usar as equações de transformação de tensão para calcular as tensões normal e de cisalhamento nesse plano inclinado. É importante verificar a máxima tensão de cisalhamento, pois alguns materiais podem ter uma resistência ao cisalhamento muito menor que a resistência à tração, como, por exemplo, nesse exercício, em que o bloco de tijolo tem uma resistência ao cisalhamento de 8 MPa e uma resistência à compressão de 26 MPa. Nesse caso, qual a máxima força P que pode ser aplicada? Bom, aqui está o nosso tijolo. Esse é um problema isostático, então eu posso determinar as forças internas só com as equações de equilíbrio. Nós sabemos que o dN dx é menos Pzinho de x e não tem nenhuma força sendo aplicada ao longo do comprimento desse tijolo. Então, dN dx é zero e a minha condição de contorno, N de L, é o menos P, é essa força de compressão sendo aplicada. Posso resolver minha equação diferencial, então a minha força normal é constante igual a menos P, uma força de compressão. Então a tensão normal é o menos P sobre A, uma tensão constante ao longo do comprimento e ao longo da seção transversal. Quem que é o estado de tensões de um ponto aqui desse tijolo? É um estado de compressão pura. A tensão, σx, é constante igual a menos P sobre A. Σy e tal xy são zero. Não tem tensão em Y, não tem tensão de cisalhamento. Se eu conheço o meu estado de tensões, eu posso usar as minhas equações de transformação para determinar as tensões principais e a máxima tensão de cisalhamento. Se σx é negativo, a tensão σ1 é zero. E a tensão σ2 é o menos em módulo σx. E a máxima tensão de cisalhamento é o σx sobre 2. Veja que as tensões principais em módulo são iguais à tensão normal σx. E as tensões de cisalhamento são metade da tensão normal. Olha que interessante para esse tijolo. Para os valores fornecidos, a tensão, a compressão do tijolo, é de 26 MPa, enquanto a tensão máxima de cisalhamento que ele suporta é 8 MPa. Então, para a compressão, a máxima força que eu posso aplicar é 169 kN. Mas para o cisalhamento, a máxima força que eu posso aplicar é 104 kN. Então, na verdade, nesse tijolo, quem governa a falha é o cisalhamento. Esse tijolo vai falhar por cisalhamento se a força P exceder esse valor.
Então, nós podemos concluir o seguinte: para barras, em tração, a máxima tensão normal é o σx, no plano θ igual a zero. Em compressão, a mínima tensão normal é o menos σx em módulo, também no plano θ igual a zero. Então, σx é a máxima ou a mínima tensão normal na barra. Em ambos os casos, no entanto, a máxima tensão de salhamento é σx sobre 2, num plano θ mais ou menos 45 graus. Ainda que a máxima tensão de salhamento seja apenas metade da tensão normal, a barra em tração ou compressão pode falhar por cisalhamento se o limite de salhamento for muito menor que o limite de atração ou compressão da barra, que foi o que a gente viu nesse exercício. Na aula de hoje, portanto, nós desenvolvemos a teoria técnica aplicada a barras, admitindo como hipótese cinemática para barras que as seções planas e paralelas antes da deformação permanecem planas e paralelas após a deformação. Com isso, nós obtivemos a equação diferencial que governa o comportamento da barra. Essa equação é uma equação de ordem 2 que precisa de duas condições de contorno para ser completamente resolvida. E nós vimos que tanto condições de contorno de força como de deslocamentos podem ser determinadas para se resolver o problema. Ao resolver as equações diferenciais, nós determinamos as forças internas e os deslocamentos da estrutura e, portanto, podemos calcular as tensões e deformações normais em qualquer ponto ao longo da barra. E por hoje é isso. Muito obrigado.